Olá, meus irmãos, minhas irmãs, alegria estarmos juntos nessa noite. Com a graça de Deus, será um tempo de reflexão, um tempo de comunhão, um tempo de adoração ao Senhor. E tenho orado para que seja uma noite em que o Senhor Jesus seja glorificado, e que possamos também ser alimentados por Ele, em Sua palavra, e também nessa comunhão que Deus nos dá. E para essa noite, com esse tema, missão e adoração, essa conciliação desses dois temas bíblicos tão preciosos, nós convidamos os queridos amigos do coração, Josué Rodrigues e o Paulo Nazaré, que são homens de Deus, pai e filho, amigos realmente de longas datas, e aqui então eu vou chamá-los nesse momento. E a minha oração é que Deus possa em tudo ser glorificado enquanto vocês entram e convidam. Fiquem à vontade para convidar outras pessoas para entrar também. Muito bem. Já já eles devem estar entrando e... Olá, Oi, Paulo, tudo bem? tudo bem, querido? E com vocês? Graças a Deus, que bom vê-lo aí, barbado. É, como eu e seu pai somos amigos há tanto tempo, né? Você deve ouvir bastante isso, né? Eu ouvi pequenininho, Sim, ainda de fralda. é. Eu lembro, Ronaldo, de você numa casa onde meu pai já não mora mais hoje, mas lá em Niterói ainda, depois de, né, encontros lá na Betânia, em que você foi, né, para pregar, e sempre muito especial, assim. A gente tem um carinho muito grande por vocês, pela Vivi, pelo Júnior, pela Rossana. Espero que estejam todos bem. E é uma alegria estar hoje aqui junto com você, viu? Que bênção, alegria toda minha estar com você e esperando aí o Josué É, e esse assunto tão precioso, não é verdade, Paulo? A missão e a adoração. E às vezes no Brasil nós vemos eles serem levantados, refletidos e até mesmo conduzidos de maneira tão separada, mas na palavra de Deus eles estão juntos, de mãos dadas. E aí uhum. essa ideia, né, de nós podermos conversar um pouco a respeito e louvarmos a Deus juntos e fazermos missão juntos. Amém. Então eu creio que realmente é um momento do Senhor. Parece Jó- que o Josué está com algum probleminha para entrar. Vou apenas enviar novamente o convite aqui. Tá jóia. Inclusive, Ronaldo, é uma Sim. oportunidade também para eu ver meu pai um pouquinho mais de perto, porque, enfim, eu aqui em São Paulo, né, e ele lá em Niterói, às vezes a gente fica mais tempo sem se falar do que gostaria, né? A correria, né, de cada um, eu aqui, ele lá. É Então, verdade. além de tudo, esse encontro aqui também é uma possibilidade também de eu, né, rever ele de uma certa forma mais de perto e junto com você. Então, uma alegria Coisa muito grande. Eu te boa. agradeço, inclusive por isso também. Eu que agradeço, Paulo. Veja, está aqui dando um aviso que o Josué não está conseguindo entrar. Então eu já enviei, não sei se há alguma um probleminha com a conexão dele, mas aqui eu envio o convite e logo depois diz que ele não está conseguindo entrar. Vamos aguardar um pouquinho Vamos. Eu e falei já com ele já. aí, ó, chegou. Ah, ei, Josué, Oi, querido. Tá me ouvindo bem aí? ouvindo muito bem, que coisa boa vê-lo. Faz tempo que a gente não se encontra. Pois é, verdade. Você está Prazer. Saudade, bem? hein? Saudade, hein, pai? Bom, Oi, meu bom, filhão bom, amado. bom que a gente pode ter essa conversa aqui também para eu te rever. Também estava com saudade. Eu só, na verdade, eu quero só ouvir vocês, tá bom? Imagina. Quero- Fiz,
fizemos essa live aí para vocês se encontrarem, né? Depois É, de tanto tempo. Mas que alegria, viu? Vocês são muito queridos, amigos do coração, a família toda aqui mandando um abraço para vocês. E aí, Obrigado, eu querido. falei com o Paulo, né, Josué, que nós acompanhamos os seus filhos desde que eles são pequenininhos e vocês os nossos, né? De maneira bem Verdade. pontual, a gente morava na África, vinha e voltava, mas sempre passava ali por Niterói, tempos tão gostosos, e nós somos muito fortalecidos pela amizade, pelo pastoreio de vocês, viu? Louvado seja Deus. Obrigado, querido. Nós também somos muito abençoados por sua família, por você, Ronaldo. Você é uma preciosidade do nosso coração. é verdade. Pois bem, eu estava falando com o Paulo, Josué, que esses dois temas na igreja brasileira, a missão e a adoração, não são frequentemente tratados ao mesmo tempo, às vezes como temas distintos, e como nós vemos a palavra de Deus repleta de um chamado do Senhor para o seu povo, para fazer a missão a fim de que haja verdadeira adoração. E eu fico pensando que é por demais importante para que nós, como cristãos, como famílias que amam e seguem o Senhor Jesus, nós realmente pensarmos que a missão existe para que haja verdadeira adoração, tanto do outro lado da rua, como do outro lado do mundo, que o Senhor vai nos unindo, nos fortalecendo, chamando os seus. Eu até, aqui para iniciar a conversa, eu me lembro que anos atrás estive em uma região no Himalaia, uma região que pouco evangelizada e havia sido recém-alcançada por um grupo de outros missionários. Eu fui apenas visitá-los e eu achei tão interessante que eles me levaram até um quartinho secreto no alto de uma torre, e era a primeira igrejinha, primeiros cristãos naquela região que se encontravam ali. A gente subia uma escadinha, um local meio escondido, chegava ali, havia apenas um tapete, a palavra de Deus aberta e um quadro do Bom Pastor. As únicas coisas naquele quartinho. E ali uma meia dúzia de crentes no Senhor Jesus se reuniam para adorar a Deus. E um deles, ali nativo da região, os primeiros que veio o Senhor Jesus, eu me lembro que ele me disse que o Evangelho chegou, eles passaram a conhecer a Deus. Ele disse, o Evangelho chegou, nós passamos a conhecer a Deus e nós passamos também a adorá-lo. E aí, voltando aqui para casa do Brasil, eu vim pensando, realmente é isso, não é? A missão existe, proclamação do Evangelho, para que haja essa adoração, Deus chamando pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, não é verdade? Isso O mesmo. que vocês têm pensado a respeito? Vai lá, meu filho. Eu falo primeiro? É você, eu sou o último. Mais velho é por último. É isso mesmo, Ronaldo. Aqui no meu contexto, aqui em São Paulo, eu tenho também, né, vivenciado algumas coisas nesse sentido, de ver gente chegando né, e tendo os olhos abertos, né, para perceber o amor maravilhoso de Deus, né, constrangedor, e me parece que o passo, né, digamos, natural de quem teve a vida transformada, né, de quem teve as afeições, né, tocadas pelo Espírito Santo de Deus, é esse, é de adorá-lo, né, de bem-dizê-lo. Eu gosto muito dessa expressão, bem-dizer, né, falar bem de Deus quando estamos juntos, né, como igreja, né, reunidos em algum lugar, e quando estamos como igreja espalhados pela cidade, no trabalho, né, por onde quer que Deus nos envie. Então, essa questão da adoração, às vezes a gente cai nesse erro, nesse equívoco, né, de limitá-la ao espaço do prédio, né, da igreja, quando estamos reunidos. E ali mas quando a gente sai dali também, né? Verdade. Pensa. Eu também tenho um sentimento profundo a respeito desse assunto, Ronaldo, e dessa forma de viver, desde que eu tive um encontro realmente transformador com Jesus. Isso foi em 1976.
Então, a partir daí, eu comecei a ver a vida de uma maneira totalmente diferente. Inclusive, a mudança imediatamente ela foi externada através de algumas coisas que eu não gostava mais de fazer, porque me fazia sair sabe, dessa espécie de sentimento nos relacionamentos. Então, eu passei a olhar o mundo sempre com esse sentimento de profunda adoração, de admiração de Deus. E depois que nós conversamos e que você nos convidou para esse momento de conversa, eu fiquei começando a fazer várias ligações aqui dentro do meu coração e pensando que essa questão da missão e adoração e missão, elas estão entrelaçadas inseparavelmente, né? O princípio fundamental e motivador do nosso compromisso com missões é o fato de que nós somos adoradores e contactamos o mundo para o qual Deus nos enviou após o chamado para trazer à sua presença aqueles que serão adoradores. Não existe possibilidade de ser diferente, de ser de Jesus diferente, sem que o nosso coração esteja sendo atraído todo o tempo para o desejo constante de contemplar a sua face, né? Para mim, essa fome de adorar a Deus é a esperança de que logo, logo nós vamos contemplar a sua face, e nós o estamos vendo em todos esses céus e natureza que proclamam essa glória, essa beleza e esse amor imenso de Deus para conosco. Graças a Deus, graças a Deus. Que bênção, é isso mesmo. E o Senhor vai guiando os nossos corações, vai alimentando a nossa alma. Eu creio que Deus prepara cada momento, cada passo, até temas e assuntos. Às vezes somos convidados a refletir, ou escrever, ou falar sobre algum assunto. E como é um preparar de Deus para nos edificar, né, o nosso próprio coração. Eu escolhi aqui um versículo, aliás, 3 versículos, em Romanos capítulo 16, logo no finalzinho da carta de Paulo aos Romanos, na doxologia, quando ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, falando de Deus, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, que é o cerne da missão, a pregação do Senhor Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. O mistério é o próprio Jesus como Messias prometido antes da fundação do mundo e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então fala aqui sobre o desejo de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus, o chamado de Deus, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé, isso não apenas do outro lado da rua, mas entre todas as nações. E aí termina, depois desse manifesto missiológico de Paulo, termina com essa frase lindíssima: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Quer dizer, a motivação principal da missão não realizar um programa junto à sociedade, não é plantar igrejas, não é treinar pessoas, mas é glorificar a Deus. E como que esse chamado de Deus para a sua igreja, para nós podermos glorificá-lo por meio da missão, está atrelado profundamente, diretamente com a adoração. Adoramos a Deus quando fazemos a sua vontade, não é verdade? Isso. E pensando sobre esse assunto da missão, a relação da missão e a glória de Deus, vou aí falar primeiro Josué, agora primeiro o mais velho. Você teria algum cântico em mente, alguma palavra nesse assunto? Tem sim. Eu sempre tenho cantos em mente. Eu sei. Por isso comecei logo por você. Aí o Paulo já vai pensando, né, Paulo? Eu pensei, Ronaldo, em um hino que aí na região aí de Manaus, e lá em Belém, logo que essa música foi gravada, cantava demais, tocava demais, e acho que tocou mais lá do que aqui em Niterói. Se bem que aqui as pessoas já sabiam antes de eu gravar, então
quando eu gravei não foi novidade para eles. Mas é um hino que fala dessa glória, dessa beleza de Deus, e que foi escrito, foi pensado a partir de contrastes que agora eu podia ver claramente dentro do meu coração, né? O mar, eu era marinheiro, né? O céu, que a gente vê diferente no mar, vê limpo, sem nenhuma poluição, então a gente vê tudo. Aliás, a navegação é interestelar, né? A navegação é pelos astros. E a beleza do sol nascente e poente dentro do mar, todas essas coisas, as estrelas, o céu é uma coisa maravilhosa, e de noite também. Então, houve um tempo que, esse tempo, antes de eu entender por que Deus me fez, por que Ele nos fez, então aquilo tudo vinha junto com o cansaço da alma, da vida, e para mim aquilo era um tédio terrível. Quando meu coração foi iluminado pela presença de Cristo, tudo isso ganhou uma beleza notável. E a partir daí é a maneira como a vida vai sendo vivida e o desejo no coração de dizer isso para as pessoas. Jesus nos chamou e nos resgatou, e para a gente dizer isso para as pessoas é a missão, né? Vão agora e vão e contem isso no poder, na unção do Espírito de Deus. Então, essa canção. Eu não sei se vai ficar bom o violão com a voz, às vezes as frequências aqui elas se interpõem, aí fica ruim, mas vamos lá. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu, infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. La 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 ya, le la 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 ya, le la ya la 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 la. Olho para o sol quando despontando vem, com a sua luz aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, incontáveis são. Assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar aqueles que com fé o buscam. La 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 ya, la 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 ya, le la ya, la 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 la. A missão da missão fundamental é nós aprendermos e treinarmos o nosso coração aqui para a eternidade, para adorarmos um Deus de amor inigualável, um Deus insubstituível, nosso Deus. Amém.
Amém. Exaltado seja Deus, que nos chama e nos edifica, abre nossa mente, nosso coração, faz a nossa alma perceber um pouco da grandeza dele, a fim de que a gente não tenha nenhum outro sonho maior do que esse, de exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém. E quando nós pensamos sobre missão e nessas conciliações e temas, me vem à mente também essa relação entre a missão e a dependência de Deus. A impressão que eu tenho nesses anos de caminhada na fé cristã e também do trabalho missionário é que Deus nos chama para a missão e junto com essa chamada ele revela ao nosso coração quanto que nós dependemos dele. Eu fico imaginando em Mateus capítulo 28, os discípulos, depois do Senhor Jesus ter morrido, ele ressuscitou, eles souberam pelas mulheres que levaram a mensagem e Jesus os convidou para eles encontrá-lo em um ponto na Galileia e lá chegaram, viram o Senhor Jesus e adoraram, e diz que alguns duvidaram e o Senhor Jesus lhes dá aquela grande comissão de por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os, e eis que estarei convosco todos os dias. E eu fico imaginando um pouco a oração daqueles discípulos, não é? Com aquele choque ali, possivelmente aquele sentimento de que isso é uma tarefa impossível, não é? Fazer discípulos de todas as nações. Como? Somos 11, né? Somos poucos, né? Somos perseguidos, não somos preparados, né? Não temos a capacidade, as portas não estão abertas, mas que loucura é essa, né? E eu fico imaginando que é isso mesmo, Deus nos chama para coisas maiores do que nós, que é proclamar o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus, e nos chama para nos dar esse sentimento, essa convicção de dependência dele. À medida que nós caminhamos e servimos o Senhor, nós somos também consolados, somos fortalecidos. Eu falo isso porque certamente há irmãos e irmãs que estão aqui conosco nessa live, nesse momento, que talvez estejam com oportunidades e até responsabilidades colocadas por Deus em suas mãos, mas se sentem pequenos demais, preparados demais, e assim nos sentimos todos, não é verdade? Perante a grandeza de Deus e a grandeza da obra de Deus. Mas, por outro lado, essa chamada é uma chamada de Deus para a missão, uma chamada também para aprendermos a caminhar com paz em nossos corações. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer, inclusive o Senhor sustentar a nossa alma, o nosso coração nessa caminhada. E, Paulo, o que você pensa sobre isso? Se tiver também algum cântico de louvor ao Senhor. Eu vim para São Paulo, Ronaldo, há 10 anos atrás, e lembro que aqui, né, pastoreando aqui, né, caminhando já aqui há algum tempo, eu recebi uma ligação dos meus pais, da minha mãe, me dizendo: filho, tem uma notícia aqui que não é muito boa para te dar. E ela me contou que ela estava com câncer. Uhum. Né? Um câncer que ela teve. Não lembro exatamente há quantos anos atrás. Você lembra, pai? 5 anos, 5 né? anos. 5 anos atrás eu recebi essa notícia aqui. Sabe, Ronaldo? Já estava aqui pastoreando e né, nas lutas aqui, nos desafios, muitas vezes me sentindo, né, incapaz, como você falou. Mas assim, vendo o tempo todo a mão de Deus, né, e sustentado por Ele. Mas quando eu recebi essa notícia da minha mãe, eu lembro assim, de um sentimento forte de impotência que eu tive. Né, minha mãe me contou isso e eu saí para dar uma volta no quarteirão pensando: Senhor, que notícia terrível, como isso me deixa triste, como isso né, me dá vontade de desistir, de voltar daqui de São Paulo, lá para Niterói e tal. Mas justamente nesse momento, sabe, de dificuldade, dessa notícia tão difícil e me sentindo fraco, me veio uma palavra. E aí tem a ver com esse cântico, essa poesia que eu compus, e que chama
e que chama Não é Mais Segredo, falando sobre uma paz que esse Deus digno da nossa adoração e do nosso louvor, que ele derrama sobre nós nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior fraqueza e de maior dificuldade. E aí, então, nesse momento, eu fiz essa música. Eu acho que voltando dessa caminhada que eu dei no quarteirão, ainda assim, sabe, perplexo, sem saber o que fazer, um apego muito grande com a minha mãe, uma saudade dela. E aí sentei com o violão e aí Deus foi falando ao meu coração através da palavra dele, que né, inspira esse cântico que diz assim: de onde vem a calma que invade e desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, de onde vem a calma que invade e desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. Deixa eu falar dessa parte aqui, se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. Só para explicar esse trecho, eu lembro que no telefone com a minha mãe, eu perguntei para ela assim, mas e agora, mãe, o que a gente vai fazer? Né? Já tem alguma diretriz de como vai ser o tratamento? Você vai ter que fazer cirurgia? O que nós podemos esperar? E aí eu lembro da minha mãe dizer, filho, agora é uma longa jornada aí, que a gente ainda não sabe o que vem pela frente. Aí ela falou, mas a gente não precisa ter pressa. O Espírito Santo vai nos conduzir. E aí veio essa ideia. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, o amor. Graças a Deus, graças a Deus. Que maravilha, louvado seja Deus. E eu creio nisso, eu creio que à medida que nós cremos, que nós amamos, nós descansamos no Senhor mais e mais. Eu fico pensando, enquanto você cantava, Paulo, me veio à mente
que também em momentos bem difíceis, eu creio que eu sempre ouvi Deus falar na sua palavra e me convidar a crer mais. Eu acho que nesses momentos somos desafiados na nossa fé e alimentados na nossa fé. À medida que nós cremos, a nossa mente compreende, o nosso coração sente, a nossa alma percebe de alguma maneira que a nossa vida e a vida daqueles a quem nós amamos, essas vidas estão nas mãos de Deus. E aí nós passamos a descansar mais no Senhor Jesus. Eu deixo aí essa palavra também para vocês que estão nos acompanhando agora, talvez alguns estejam passando pelo que poderiam chamar do Vale da Sombra da Morte, quem sabe alguns poderiam até falar que estão passando pelos momentos mais difíceis de suas vidas. E se é esse o teu caso, eu lhe convido a você crer em Deus. Não apenas ler livros, fazer cursos, conversar com pessoas, tudo isso pode ser um caminho de Deus em nossas vidas também, mas crer em Deus, a crer em Deus suficiente para descansar, a crer em Deus suficiente para ir para a cama hoje à noite, colocar a cabeça sobre o travesseiro, conversar com a sua alma, dizendo: descansa a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. E aí o nosso último pensamento à noite vai ser de gratidão e esperança em Deus. Nosso primeiro pensamento pela manhã é de gratidão e esperança em Deus. É isso mesmo. Deus abençoe a cada um. E pensando um pouco mais sobre esse assunto, a missão e essas conexões, essas correlações também na palavra de Deus, sempre vejo que Deus chama a sua igreja para se envolver com a sua vontade, a fim de que pessoas de fato ouçam o evangelho do Senhor Jesus. E, portanto, essa chamada de Deus para a missão é uma chamada de Deus enviando a igreja para realizar a sua vontade. E me vem à mente um teólogo do século XVII, um teólogo holandês chamado Gisbertus Vultius. Ele dizia que a igreja, e ele dizia isso em latim, que a igreja era vocatio et missio, que era chamada e enviada. Ele dizia ao mesmo tempo, chamada para a salvação em Cristo e enviada para a missão em Cristo. E eu gosto muito dessa ênfase dele, ao mesmo tempo, chamada e enviada ao mesmo tempo. Se a igreja é missionária, né? Essa é uma conclusão do primeiro missiólogo protestante lá no século XVII, se a igreja é missionária. E eu fico pensando sobre tantas necessidades na nossa própria família, do outro lado da nossa rua, nosso condomínio, na universidade onde estudamos, escritório onde trabalhamos e assim por diante. E claro que como missionário eu fico pensando também naqueles que pouco ou nada ouviram do Senhor Jesus. Graças a Deus, tantas coisas boas acontecendo no mundo, regiões que eram não alcançadas há 20, 30 anos atrás. Há hoje igrejas que amam a Jesus e enviam seus missionários, e graças a Deus por isso. Mas ainda cerca de 7 mil povos que pouco ou nada ouviram de Cristo, e 3 mil povos dentre esses 7 mil, onde não há o conhecimento de nenhum cristão entre eles. Eu me lembro de uma viagem alguns poucos anos atrás, numa região do Oriente Médio, dando treinamento para missionários ali, e o missionário que estava comigo no carro parou assim numa região mais montanhosa e falou: Ronaldo, você consegue enxergar aqui, nesse grande vale aqui pelo menos uns 40 ou 50 pequenas cidades e povoados? Eu falei: sim, um dia claro, consegui enxergar longe. Sim, parece que há espalhadas, sim, 40 ou 50 cidades e povoados. Ele disse: nós não sabemos da presença de nenhum cristão nessas 40, 50 cidades. Algo assim, ainda um grande desafio. Cerca de 3 mil povos, onde não há presença de nenhum cristão conhecido. 1.600 línguas, onde não há nenhum versículo bíblico traduzido da palavra de Deus. Portanto, louvado seja Deus por tanto que o Senhor fez por meio da sua igreja nas últimas décadas, mas ainda muito a ser feito. E a igreja, eu entendo que a igreja está sendo chamada por Deus de maneira claríssima na palavra de Deus, e o Espírito Santo encorajando os nossos corações a nós colocarmos a mão no arado, nós não olharmos para trás. O momento é agora, o dia é hoje, os dons são dados por Deus, as portas abertas são abertas por Deus, e nós somos todos convocados para sermos sal que salga, luz que brilha, cada um no seu lugar, por onde Deus vai enviar,
com os dons que Deus dá, com as portas que Deus abrir, né? As pessoas que vocês conhecem ou não conhecem e vice-versa, mas todos nos encontraremos com alguns onde Deus nos colocar para sermos sal que salga e luz que brilha, né? Exaltando e fazendo o nome de Jesus conhecido. Amém. E queria te ouvir um pouco, Josué, sobre isso, talvez uma palavra, um cântico. Uhum. Falar uma coisinha rápida e vou cantar um cântico, Ronaldo. Eu fui muito chupado por esse tema que você escolheu para a gente conversar, Ronaldo, porque me fez pensar nesse desânimo que às vezes se abate sobre a igreja de um modo geral e a gente também, pastor, aqui, não como você tem feito, você está lá, você não tem nem tempo de sentir tédio de igreja e de igreja com pastor e pastor com a igreja. De novo, vou falar a mesma coisa para o mesmo grupo, aquela coisa toda. E alguns, a gente vê muitos que dizem assim, eu não sei o que fazer, eu não sei falar, não sei, aquilo que a gente ouve o tempo todo na igreja, da falta de frutificação, de geração de discípulo a partir da sua vida, de pessoas. E o que eu falo que esse tema mexeu com o meu coração de refletir sobre isso, Ronaldo, é o lugar disso, da adoração no nosso coração, que é uma função de todos, né? Assim, eu vejo muito, quando a gente vai nesses congressos de louvor, fala assim, não, porque nós somos chamados para ser ministradores de adoração, aquela coisa toda, nós somos os levitas, o pessoal até se elegeu uma tribo para se representar, pessoal dos músicos, eu fico pensando, não, mas isso não é só de quem toca instrumento, é de quem sabe cantar, é dos desafinados também, é de quem não sabe cantar nada. Os desafinados têm o mesmo coração convertido, etc, etc. Eu acho que é do John Piper, alguma coisa que diz que a obra de missões existe para levar o evangelho onde a adoração ainda não existe, porque as pessoas não conhecem esse Deus maravilhoso. Então, essa é uma função missionária da igreja, que todos nós recebemos o dom, a beleza, que é viver uma vida que não espera somente uma face do evangelho, que fala que a gente vai ser muito abençoado por Deus e vai trocar o carro velho por um carro novo, essas coisas que a gente vai ouvindo, que se passa muito por aí, mas que nós encontramos uma alegria e um prazer num Deus tão maravilhoso. Nós não precisamos esperar que aqui a gente vai enriquecer, a gente precisa esperar que um dia nós estaremos, e essa é a promessa, com Ele e com todos aqueles que Ele nos der a partir da nossa resposta ao chamado de Deus, para o adorarmos, porque nós somos criados para glorificar ao Senhor, o adorarmos e desfrutarmos de Deus. Então, não é só lá no céu, é aqui, e em meio a esse mundo de tantos desatinos, de tantas desigualdades. E então, aqui nós já começamos a sentir Deus enxugando as nossas lágrimas ou fazendo brotar de dentro do nosso coração uma alegria que o mundo não pode nos conceder, mas também não pode nos tirar, se nós estivermos firmados nas promessas e nesse conhecimento. Nós podemos trazer pessoas através da nossa adoração, que também faço questão de frisar, porque isso acaba desanimando as pessoas. Não, adoração não é sinônimo de música, de cânticos, né? É da minha vida, das minhas expressões, dos meus pensamentos, do meu coração, ligado no Senhor da adoração, no dono da adoração. E em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora, na cama, no leito da enfermidade ou nos momentos de lazer. Aliás, o perigo é do mesmo tamanho ou maior na hora do lazer do que quando estamos no leito da enfermidade, de correr para o Senhor e começar a ver nele coisas e perceber coisas que o Senhor já nos tem demonstrado. Então, eu tinha duas músicas que eu tinha pensado, Ronaldo, mas agora eu vou cantar uma que também é uma música assim que eu gosto muito de trabalhar no meu coração, com os meus sentimentos em relação com Deus e com a vida, pensando nessa hora de derramar minha alma e curar minhas
minhas vagas, sabe? As ondas, e está lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, com os contrastes, o que eu tinha, o que eu tenho agora, o que Deus me dá, o que o mundo não pode dar. A paz do mundo não me satisfaz, a riqueza do mundo não me supre, as alegrias do mundo não me animam a fazer delas o meu alvo, mas agora eu posso conhecer o meu Deus, e eu preciso, isso para mim é a ligação da adoração com a missão, passar isso para as pessoas. Eu sei tocar violão, como meu filho, né? E a gente tem essa chave aqui de um talento que Deus nos deu. Mas quem não tem, tem a mesma honra, a mesma glória, a mesma possibilidade, com um testemunho de esperança e com uma vida que, às vezes, mesmo silenciosa, não pode deixar de ser percebida. Então, tem essa música aqui, que foi escrita após uma conversa de uma grande depressão que um amigo estava passando e foi me procurar na igreja, e eu então conversei com ele, disse isso que está aqui na música, e fui para casa e coloquei a música na letra, mais ou menos do que eu havia conversado com ele. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede, nem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor para mim. Nem sempre, nem sempre. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor para mim. Há outras fontes que não vêm do Pai das luzes. As soluções que surgem não me consolarão. Que outras mãos dispensarão de graça, amor e paz, abrindo ou fechando, são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu para mim. Prossigo em meu caminho, confiando em suas promessas. Os que nele esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão, jamais. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abre e fecha as portas e nós vamos caminhando com a paz do Senhor em nossos corações. Vivemos dias que precisamos ser relembrados dessa paz que só Deus dá, não é, Josué? Realmente, realmente. E se você está aí nos acompanhando e está nesse momento da vida, você faz uma oração a Deus, ora ao Senhor para que Ele encha o seu coração de fé, de convicção de quem Ele é, de paz, aquela paz que somente Ele dá, e que possamos olhar para os fatos da vida com os olhos da fé. Essas portas que se abrem, essas portas que se fecham, e eu acho que à medida que nós vamos aprendendo na palavra e sendo instruídos pelo Espírito Santo, nós pela graça de Deus, começamos a olhar para esses fatos da vida com os olhos da fé. E a porta que se fecha não é um motivo de uma angústia desesperada, nem a porta que se abre é também um motivo de uma vaidade, mas sim de gratidão ao Senhor. E eu me lembro, e você cantando e falando, Josué, me veio à mente um jovem que no encontro de jovens, há algum tempo atrás, ele me disse, aliás, levantou uma pergunta, ele falou, Ronaldo, qual é o ponto em comum entre a igreja, a missão e a adoração? A igreja, a missão e a adoração. E eu respondi de maneira muito rápida naquele momento, mas fiquei pensando
depois a respeito, que o ponto em comum, que é o motivo de tudo isso, é o Senhor Jesus, não é? É o Senhor Jesus. Não há motivo da missão, não somos missionários, nem são os povos, o motivo da igreja não é o templo, nem é o povo, o motivo maior da adoração não é o adorador, mas é o próprio Senhor Jesus. Eu estou mesmo convencido que nós precisamos, como Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos falar menos sobre nós e mais sobre Cristo, precisamos apontar menos para os nossos líderes e mais para o Senhor Jesus, precisamos nos contentar mais com o Evangelho de Deus. E uma experiência que me marcou muito anos atrás foi em 2008. 2008 foi o primeiro encontro evangélico indígena aqui no Amazonas, pelo menos que eu tenho conhecimento. Foi lá naquele acampamento, não sei se você conhece, Josué, o Monte Sião, da Igreja Presbiteriana de Manaus. Sim. Um acampamento, conhece, né? Já aqui estive. Fora da cidade, já Uhum. esteve lá. Eles nos Tá. cederam o acampamento e nós não sabíamos quantos irmãos indígenas viriam. E ali, então, eu perguntei ao cacique Henrique Terena como deveríamos preparar um ambiente para quantas pessoas. Ele falou, Ronaldo, mais ou menos assim, entre 300 a 3.000 pessoas. Você faz uma média aí. E aí preparamos o local para uns 1.200, 1.300 pessoas, local para rede, e havia alimento e etc. Assim, muitas pessoas participaram, né? Eu só estava colaborando. E ali, então, um dia antes de começar aquele encontro indígena, só havia 12 inscritos. E aí foi um desespero, né? Aí os missionários acamparam nos portos aqui nos arredores de Manaus e a mensagem era a seguinte: qualquer indígena que chegue aqui, você que chegue para o congresso, você envia para lá. Aí no dia de começar o congresso, havia, eu creio que mais de 1.300 irmãos e irmãs indígenas louvando o nome do Senhor Jesus. Foi uma coisa linda. No último dia, houve um momento da ceia do Senhor, e ali a mesa, ali com a ceia, os elementos da ceia do Senhor, e aqueles 1.200, 1.300 irmãos indígenas ao redor. Muitos não falavam a língua do outro, culturas bem distintas umas das outras, mas ali muitos abraçados, com mãos dadas, e todos ao redor do Senhor Jesus. Então aquela cena não sai da minha mente, assim. Nós somos distintos, línguas diferentes, gerações diferentes, lugares diferentes, mas temos em comum o Senhor Jesus. E no final daquele encontro, um cacique da tribo iscariana, ele já saindo apressado, falou: Pastor Ronaldo, muito obrigado porque você nos enviou o convite, viemos aqui, viemos 12, 13 pessoas de lá, da aldeia. Eu falei, que bom. Ele disse, eu aprendi agora, eu entendi bem o que é o Evangelho. Eu achei aquilo tão bonito. Eu peguei lá uma caderneta e uma caneta. Eu falei, mas só um minuto, pode falar, o que é o Evangelho? Ele disse, o Evangelho é Jesus. É crer no Evangelho, é crer em Jesus, é seguir o Evangelho, é seguir a Jesus, amar o Evangelho é amar Jesus, proclamar o Evangelho é proclamar Jesus, e negar o Evangelho é negar Jesus. E ele saiu e falou assim, é simples assim. E eu fiquei pensando, é simples mesmo, nós que complicamos. É verdade. Nós que complicamos, mas é o Senhor Jesus, a missão é cristocêntrica, as nossas vidas dependem de Jesus, são para Jesus, glorificam o nome de Jesus, estão amparadas nas mãos do Senhor Jesus. E, eu gosto de dizer para as pessoas, às vezes, assim, mas a gente está passando uma situação muito difícil. Eu falei, é verdade, esse é o mundo que nós vivemos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Os ricos são infelizes, os bonitos são infelizes, os feios são infelizes, os pobres são infelizes, todo mundo é infeliz quando põe a sua esperança, as suas ambições no que tem aqui. Não há tanta diferença do rico para o pobre, a não ser no orgulho, na ostensividade, aquela coisa toda. Mas, em termos existencial, está todo mundo destruído. A diferença é nós encontrarmos Jesus e descobrirmos que Ele nos deu tudo o que nós precisamos, sabe? Que é isso que entra aqui no nosso coração. Ele falou de uma alegria que nos dá, nos empodera. Nós temos a alegria do Senhor, a nossa força. Ele falou de uma paz que é diferente da paz do mundo, que só Ele pode dar.
ele nos falou da salvação, do livramento da morte eterna. Nem a morte tem mais força contra nós. Pode. O corpo perece, envelhece, a gente não morre de enfermidade, morre de velho. Vai acabar, chega uma hora que para tudo. Mas nós vamos encontrar o Senhor. E as pessoas... Tem se falado de um evangelho que tem empobrecido tanto o coração das pessoas quando recebem um evangelho que eles apenas... Hoje, eu vou me atropelando porque eu fico ansioso. Hoje eu dei uma saidinha aqui para fazer um exame, fazer uma tomografia, umas coisas que eu estou fazendo aqui cuidando da saúde. Aí cheguei no shopping, onde tinha lá o laboratório, Ronaldo, tinha uma fila imensa. Eu falei, será que já é aquele negócio do governo aí? O pessoal está recebendo dinheirinho? Nada, era uma fila para jogar na loteria. Enorme, sabe? A esperança das pessoas. Eu não estou falando nada de ninguém que joga em loteria. Eu acho que eu devia jogar, mas tudo bem, não estou nem aí para isso. Mas o fato do desespero das pessoas... Mal sabem eles que o que ganhar, às vezes, fica mais infeliz do que aquele que ainda não tem nada. Ninguém acredita nisso, mas é isso que está comprovado todo o tempo, né? Em todos os momentos. Então, é isso que você está falando, Ronaldo. É tão simples assim. Quando a gente encontra Jesus, não tem jeito, a vida não é mais a mesma e os nossos olhos começam a ver tudo de modo diferente, de modo diferente. Essa que é a verdade. É verdade, é verdade. E até faço um chamado a você que está nos acompanhando nesse momento. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, você não caminha com o Senhor Jesus, a palavra de Deus o convida a você ter um relacionamento com o Senhor Jesus, a conhecer de perto o Senhor Jesus. A vida com o Senhor Jesus, como Josué agora nos falou, essa vida confere significado à nossa própria vida, aos nossos passos diários e à nossa morte também. Tudo passa a ter um novo e um real significado, e perante esse significado da grandeza, da bondade, da graça, da intervenção de Deus, nós só podemos exaltar o nome do Senhor Jesus. Por isso, somos todos adoradores, chamados por Deus para adoração. É verdade. E, Paulo, você tem algo a falar? Talvez um cântico também em mente? Essa família sempre tem um cântico em mente, então eu já falo assim para... Eu tenho uma experiência, Ronaldo, que eu vivenciei aqui em São Paulo. O meu pai sabe que eu já contei para ele aqui na nossa igreja, né? Eu tenho o privilégio aqui de caminhar com alguns amigos, músicos aqui de São Paulo, que eles não professam da mesma fé, né? Eles não são cristãos, mas assim, gente muito querida, que eu amo muito, né? E que ainda não conhece a Jesus. O pouco que conhece através do contato comigo. Um desses amigos, certa vez, me ligou numa sexta-feira à noite dizendo, Paulo, eu quero ir na sua igreja. Ele sabe que eu sou pastor e ele falou, nesse domingo eu quero ir na sua igreja. Que horas é o encontro lá? E eu lembro que ele me fez essa pergunta, ele já tinha me dito que ele ia lá, mas nunca foi. E aí, nessa ocasião, ele me ligou na sexta-feira à noite, falando, nesse domingo eu vou, domingo pela manhã. E aí eu falei para ele que horas era, onde era, e lembro que quando eu desliguei o telefone, Ronaldo, eu comecei a rever o que eu tinha preparado para aquele encontro no domingo de manhã. Por acaso, nesse domingo, era eu que ia pregar e eu que ia tocar. E eu lembro que o fato de saber que esse meu amigo iria me fez repensar tudo que eu estava pensando em cantar e o que eu estava pensando em falar, justamente considerando isso. Será que o que eu preparei para esse domingo leva em conta que o que há de mais precioso é Jesus? E nós precisamos apresentá-lo. Isso é um privilégio que nós temos de poder apresentá-lo, nosso bem mais precioso, para as pessoas que vão estar ali naquele domingo, considerando, sobretudo, esse meu amigo estrangeiro, a nossa realidade, estrangeiro, né, a nossa comunhão ali como igreja, como corpo de Cristo. E eu lembro, Ronaldo, que eu refiz todo o repertório,
Falei, eu quero cantar sobre Jesus. E o que eu ia pregar, eu falei, eu quero falar sobre Jesus. Eu quero melhorar esse negócio aqui, se é que é possível, contando, né, com o poder do Espírito Santo de Deus para que eu esteja ainda mais focado na missão de apresentar Jesus, amando esse meu amigo e desejando que ele ouvisse. No final das contas, no domingo de manhã, eu lá preparado e tal, cantando e pregando, vendo se ele chegava. Ele não chegou, ele não foi. Mas eu conto essa história para dizer o quanto a consciência da missão faz diferença na nossa adoração, né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para boas obras. Que boas obras são essas? Tem a ver com apresentar Jesus em tudo que a gente fizer, nas nossas relações, nas nossas amizades. E esse meu amigo não foi, mas eu digo que eu vou atrás dele, onde ele estiver. Ele ainda não foi num dos nossos encontros, mas Deus tem me dado o privilégio de poder encontrá-lo pelo menos uma vez por mês, em algumas conversas que a gente tem, ele e mais alguns músicos amigos aqui de São Paulo. Mas conto isso para assim, né, para nos inspirar nesse sentido, da gente sempre considerar aqueles que ainda não foram apresentados a Jesus ou que ouviram muito pouco ainda a respeito, como você falou, e, né, sempre considerar essa possibilidade de que nos nossos encontros, né, comunitários em torno da palavra, sempre considerar a possibilidade de que pode ter alguém chegando ali pela primeira vez que ainda não ouviu ou que ouviu muito pouco, e a nossa adoração passa por isso, por essa consciência, por esse desejo de estarmos sempre preparados para apresentar o motivo da nossa fé, da nossa alegria e da nossa paz, que é Jesus Cristo. Amém. Amém. Aí eu vou cantar uma música que fala sobre isso. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança, Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Sim, há motivos sem fim para cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente todo dia em tudo que eu fizer. Quero estar atento ao seu falar, vem a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança, Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Graças a Deus, graças a Deus. Que tempo bom. O tempo passou aqui 1 hora voando. Mas que alegria rever vocês, Josué, Paulo, irmãos e irmãs que aí estão conosco. Várias pessoas enviaram mensagens muito queridas. E
e a nossa oração, e nós oramos por essa live antes de iniciá-la, orei por essa live hoje à tarde também, que pudesse ser um tempo de reflexão, de comunhão, de louvor a Deus, de verdadeira adoração, e um tempo também de consolo aos nossos corações, de ânimo renovado, para nós podermos seguir, como disse o nosso irmão cacique Ishcariana, podermos seguir a vida crendo em Jesus, amando a Jesus, seguindo a Jesus, proclamando o nome do Senhor Jesus e jamais negando a Jesus. Agradeço muito Josué e Paulo, a gente poderia ficar aqui horas conversando e relembrando os bons tempos. Precisamos nos encontrar, não é? Pessoalmente agora. Mas eu pensei em nós encerrarmos com uma oração. E, na verdade, cada um de nós, você, Josué, você, Paulo, cada um poderia fazer uma breve oração a Deus, agradecendo a Ele, oração pelos irmãos e irmãs que aqui estão. Deus conhece cada coração, Deus tem planos de carinho e amor para com todos a quem Ele está aí olhando, né, com olhos de Pai nesse momento. Vamos orar, se quiser começar, Josué, Paulo, depois eu encerro. Pai Santo, muito obrigado, meu Deus. Que privilégio o Senhor nos concede a mim, de estar com Ronaldo, com meu filho, com cada irmão que não posso ver o rosto, mas sei que estão aqui conosco, alguns muito mais do que o número que vemos notificado aqui nessa telinha, e isso nos enche o coração de alegria, porque nós podemos compartilhar a beleza da presença do Senhor e os sentimentos felizes e eternos que estão em nosso coração por causa da Tua presença, por causa do Espírito do Senhor, por causa da Tua palavra, do assunto do reino. Muito obrigado, meu Deus. Rogo a Tua bênção sobre cada um, cada família, cada querido, cada querida, seus filhos, seu trabalho, sua casa, sua vida particular, sua vida íntima, as coisas lá no recôndito da sua alma que o Senhor conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor vê tudo. Muito obrigado, Senhor. Isso hoje nos traz paz e tranquilidade. O Senhor vê tudo, sabe todas as coisas. E o sangue de Jesus nos purificou e nos purifica de todo pecado. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa a casa do Ronaldo, seu ministério tão frutífero. Muito obrigado. Obrigado pela bênção e a riqueza de passar esse momento juntos, falando das coisas gloriosas do reino, verdadeiras, santas, maravilhosas de fato. Muito obrigado, Pai Santo. Nós oramos muito agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pai, muito obrigado pelo privilégio desse encontro com tanta gente querida, amada de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, Senhor, de reflexão sobre as coisas mais importantes da vida. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça para com a gente, Senhor, Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Não confiamos na nossa inocência, mas na Tua graça e na Tua misericórdia, que transformam nossas vidas, Senhor, que mudam, Senhor, o nosso coração. E esse é o motivo do nosso louvor, da nossa adoração, quem o Senhor é e o que o Senhor fez, faz e tem feito por nós. Te louvo, te agradeço, pedindo especialmente, Senhor, pela vida da Vivi, do Júnior, da Rossana, e louvando o Teu nome, Senhor, por essa família tão querida, tão preciosa, a vida do Ronaldo. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando, derramando graça sobre a vida desses queridos, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio desse encontro hoje. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Somos muito gratos, Senhor, muito gratos ao Senhor pela Tua presença, pela Tua bondade, Tua graça que é melhor que a vida, pelos Teus planos de amor para com cada um de nós, pela Tua intervenção, a maneira como o Senhor nos consola, também nos confronta, como o Senhor nos leva a percebermos
a tua grandeza e nós somos conduzidos à adoração. Amém. E a maneira também como o Senhor nos leva a percebermos os nossos próprios pecados e somos conduzidos pelo Senhor ao arrependimento. Ó Deus, muito obrigado por essa hora que passamos juntos. Obrigado pela vida do Josué. Abençoa a sua casa, abençoa a Emília. Senhor Deus, derrama graça sobre os teus filhos, renovando as forças, lhes dando dias de plenitude na tua presença, para a tua glória, o teu louvor e a paz em seus corações. Abençoe, Senhor Deus, o Paulo, a sua casa, dando também aos teus filhos ânimo novo, paz em seus corações e clara direção do Senhor para os próximos passos, que tudo seja para o teu louvor, para a tua glória, que o Senhor se alegre, ó Deus, com cada um de nós, os teus filhos, guardados e guiados pelo Senhor. Ó Pai, nós oramos aqui como irmãos e irmãs, aqui reunidos. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor, nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar a nós glorificarmos o teu nome a cada dia. Amém. Nossa oração sincera em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém. 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 Alegria, bom demais ver vocês, matar um pouquinho da saudade. É Deus verdade. abençoe, gente. Obrigado, viu, de coração. Obrigado, Obrigado, você, querido. Um grande abraço. Um beijo, Deus pai. abençoe. Beijo, meu filho. Tchau. Tchau, tchau. Que bom. Tchau, gente. Tchau para todos. Deus abençoe vocês. Fica com Deus, querido.